Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores mistérios dos relacionamentos de longa data, o tal do enigma do desejo. Bom, vamos direto ao ponto, né? Essa é uma pergunta que muita gente se faz, mas que poucos têm coragem de colocar na mesa. Por que a paixão parece que tem uma data de validade, mesmo quando o amor continua firme e forte? E é aí que mora o grande paradoxo que a gente vai investigar hoje. O desejo, por natureza, se alimenta da falta, da novidade. Mas e aí? E quando aquela pessoa já é parte do nosso dia a dia? Dá mesmo para manter essa chama acesa? E para complicar um pouquinho mais, tem essa atração quase universal pelo que é transgressor, pelo que é arriscado. O que será que tem no risco e no mistério que faz o desejo ficar tão potente? São essas perguntas que dão o pontapé inicial na nossa análise. A verdade é que a gente está vivendo uma crise de desejo muito específica da nossa época. Pensa bem, pela primeira vez na história, a gente não espera que o sexo num casamento de décadas seja só um dever ou um jeito de ter filhos. Não, a gente espera que seja gostoso, que seja uma fonte de conexão. E essa expectativa, ela muda completamente o jogo. E essa frase aqui resume tudo. Hoje em dia, a gente espera que uma única pessoa seja nosso melhor amigo, confidente, amante, fonte de segurança e ao mesmo tempo de aventura. É uma pressão assim gigantesca em cima de um único relacionamento. A gente quer o porto seguro e a novidade, tudo no mesmo pacote. Para a gente conseguir entender essa crise, primeiro a gente precisa separar dois conceitos que são fundamentais, mas que muitas vezes caminham para lados opostos: o amor e o desejo. Olha só que interessante. De um lado, o amor busca segurança, proximidade, aquilo que é previsível. É sobre o ter o outro, sobre construir um lar. Já do outro lado, o desejo. Ele anseia por aventura, por espaço, por mistério. Ele não é sobre ter, é sobre querer. É sobre a viagem para um lugar desconhecido. E essa metáfora aqui é perfeita, né? Do mesmo jeito que o fogo apaga sem oxigênio, o desejo sufoca sem um pouquinho de espaço, sem aquela distância que permite à imaginação, à saudade florescer. Tá, e aí? O que acontece quando essas duas forças tão poderosas, a nossa necessidade de segurança e a nossa necessidade de aventura, batem de frente dentro do mesmo relacionamento? O pulo do gato é o seguinte: o amor trabalha para diminuir a distância. A gente quer cuidar, proteger, virar um só. Mas é justamente nessa distância, nesse espacinho entre duas pessoas, que o desejo mora. O excesso de cuidado e de responsabilidade pode acabar virando um balde de água fria. E essa colisão tem consequências bem reais, viu? A pressão para corresponder, a ansiedade de performance, que muitas vezes já está lá desde o começo da vida sexual. Para se ter uma ideia, os dados mostram que 40% dos homens relatam dificuldades iniciais. Isso só piora quando a familiaridade apaga o mistério. Esses aqui são alguns dos maiores inimigos do desejo. Sabe? A pressão por um bom desempenho, a transformação do parceiro em alguém que a gente cuida, a falta de individualidade. Tudo isso vai minando a carga erótica. Ninguém sente atração por alguém que só precisa da gente. Ok, já entendemos o problema. Mas e a solução? Como se resolve isso? Bom, a resposta não está em técnicas novas, mas numa ferramenta que todo mundo tem: a nossa imaginação. O que nos diferencia é o que a gente chama de inteligência erótica. É a nossa capacidade de pegar o sexo, que é um ato biológico, e transformar em erotismo. É poder sentir prazer, antecipar, fantasiar, sem nem precisar tocar em ninguém. É algo que se cultiva. E aqui está a chave. A questão não é achar um novo parceiro. É aprender a ver o parceiro que a gente já tem com um novo olhar. Enxergar aquela pessoa familiar como alguém por um momento, misterioso de novo. E isso não é só achismo, sabe? Existem padrões bem claros. A atração atinge o pico quando a gente vê o parceiro brilhando por conta própria. Pode ser no trabalho, num palco, ou simplesmente sendo admirado por outras pessoas. Nesses momentos, a gente o vê de novo como um ser separado, completo. Isso aqui é fundamental, gente. O desejo floresce na admiração, não na carência. A atração é muito mais forte quando a gente vê o parceiro como um indivíduo autossuficiente, com seu próprio mundo, suas paixões. A necessidade, por outro lado, é um poderoso veneno para o desejo. Então, vamos para a parte prática. Como é que a gente pode ativamente manter essa chama acesa no dia a dia? A primeira coisa é: a gente precisa quebrar um mito. Aquela ideia que venderam pra gente de que o desejo simplesmente acontece. Em relacionamentos longos, a paixão raramente surge do nada no meio da louça para lavar. A paixão não é uma linha reta e constante. Ela tem ciclos, ela vai e volta. Os casais que conseguem manter o desejo vivo entendem isso.
Eles não entram em pânico quando a paixão diminui. Eles sabem que é preciso criar as condições certas para trazê-la de volta. E aqui a gente chega na conclusão talvez mais poderosa de todas. Manter o desejo exige intenção. Significa criar um espaço para isso, deixar as preocupações do dia a dia do lado de fora e estar ali, presente, de corpo e mente. É um ato deliberado de conexão. Para fechar, fica essa reflexão. E se o sexo não for sobre desempenho, mas sobre um destino? Um espaço para explorar, se conectar, se divertir, um lugar de encontro. A pergunta que fica no ar é: para qual lugar a vida íntima de cada um está levando?